Obrigado, Kleber. Pessoal, boa tarde. A gente tem um assunto bastante interessante que eu imagino que todos vocês estejam de alguma forma envolvidos com isso, porque nada acontece hoje em dia sem mobile fazer parte da história, né? E nós vamos, então, discutir, aprender um pouco mais sobre como APIs se inserem nesse contexto do desenvolvimento de uma estratégia de mobilidade. Então, sem mais delongas, a gente vai fazer o painel com 3 histórias, né? E nós vamos ter primeiro essas histórias sendo contadas aqui bem rapidamente, para depois a gente ter uma discussão, inclusive com perguntas de vocês. Então, para começar, eu queria chamar aqui o Alexandre Tarifa, CTO do Grupo Minha Vida. Uma salva de palmas. Obrigado, Alexandre. Bom, pessoal, tudo bem? Deixa eu pegar o passador aí. Tá bom? Deixa eu ver aqui que eu não enxergo muito bem. Bom, eu cuido do Minha Vida, que é um grupo que a gente cria produtos digitais para a saúde. Então, Minha Vida é um grupo que tem 12 anos. E, basicamente, a gente tem 3 negócios, né? O grupo chama Minha Vida e um dos negócios chama Minha Vida. É bem confuso. É como se Abril chamasse Veja, por exemplo. Só para ficar mais fácil. Então, o Minha Vida é um site de saúde, o maior site de saúde aqui do Brasil. Basicamente um negócio de conteúdo. Então, as pessoas estão lá, um negócio muito baseado em SEO. O cara vai lá no Google, busca diabetes, cai no Minha Vida. Ou ele está vendo alguma coisa de bem-estar e tal, cai no Minha Vida. Quero começar a correr, cai no Minha Vida. Então, a gente tem uma audiência muito grande vindo de Google. E hoje em dia também muito forte em redes sociais, né? Facebook é um canal muito importante para a gente, tem crescido muito nesse segmento de bem-estar, motivacional e etc. Outro negócio é o Diet Saúde. O Diet Saúde é onde a empresa foi criada 12 anos atrás, é um programa de emagrecimento online. Então, a inovação de 12 anos atrás era você não precisar ir até um nutricionista. Era você poder fazer, por exemplo, uma dieta usando a internet, no seu computador, no seu PC. E o Tecnonutri também um app, é uma empresa que a gente adquiriu ano passado, uma startup que tem um aplicativo para você controlar a sua alimentação. Muito parecido com o Diet Saúde. A diferença é que o Diet Saúde é um negócio de emagrecimento, pessoas que querem perder peso, e o Tecnonutri é um negócio de emagrecimento, manter o peso ou até quem quer ganhar massa. Deixa eu ver aqui. Passa. Bom, falando só um pouco do impacto que a gente gera, a gente tem 12 anos, 60 pessoas. Minha Vida é uma empresa bootstrapped, então é uma empresa que vive do próprio capital. Então, desde o primeiro dia, a gente é uma empresa, startup que teve que dar lucro para conseguir crescer, então a gente não tem um negócio de venture capital agressivo e tal, como hoje em dia é um modelo muito conhecido aqui no Brasil. Então, a gente é uma empresa... Resumindo, a gente é duro, a gente é frugal, a gente não tem dinheiro pra caramba, então a gente tem que fazer todas as coisas controlando bastante isso. Diferente de todos vocês aí, que tem dinheiro pra caramba. A gente atinge 25 milhões de pessoas por mês, então a gente chama de pessoas porque é um negócio de saúde e tal. Então, só para ter um pouco de ideia, a gente atinge no ano uns 80 milhões de pessoas únicas, assim, porque a pessoa que... Um site de saúde é diferente de um site de esporte, por exemplo, que você entra toda semana, todo dia para ver as notícias do seu time. O negócio de saúde você acaba indo mais quando você está com algum problema, ou quando você tem algum parente seu com aquilo, ou filho, né? Quem tem filho todo dia, né? Meu filho está com o nariz escorrendo, meu filho está tossindo, meu filho está com a mão, com a pele seca, sei lá, todo dia tem um assunto. E a gente gera mais ou menos 190 milhões de page views, screen views, porque hoje a gente é muito forte em mobile. E aí uma meta que a gente tem lá é quilos perdidos pelos usuários. Ano passado, nossos usuários perderam juntos 1,5 milhão de quilos. Bom, o Diet Saúde é nosso maior case de API aqui. A gente está falando de mobile, APIs no mundo mobile. A gente lançou a nossa primeira versão do Diet Saúde em 2010. 6 anos atrás, e não parece, mas 6 anos atrás
é quando estava começando esse negócio de smartphone, quando de fato a gente estava começando a consumir isso, ainda nem vendia no Brasil. E em 2011 a gente foi para o Android, que ainda era aquele Android 2.3, quando o Android ainda era muito ruim. Mas, para um aplicativo desse funcionar, a gente tinha que ter uma API, né? A gente tinha que, de alguma forma, entregar um serviço, né? Então, foi aí que a gente teve que olhar para o Dieta Saúde. Como eu falei no começo, a inovação do Dieta Saúde era você fazer uma dieta na internet, no seu computador. Só que não faz sentido algum você fazer uma dieta no computador, porque quando você está num restaurante, você não tem um computador. Quando você está no supermercado comprando os seus alimentos, você não tem um computador. Então, faz todo sentido do mundo uma dieta ser no celular e não num computador. Então, a gente foi para o mobile muito rapidamente. A gente já há alguns anos ganha esses prêmios na Apple Store e na Google Play. Eles começaram em 2013, então a gente está sempre presente. A gente tem 8 milhões de downloads nas duas plataformas principais, Android e iOS. A gente é top app nessas duas, tanto com a Google Play quanto com a App Store. Só que a gente também tem muitas outras plataformas, né? Então a gente entende que o Dieta Saúde tem que estar em todos os lugares possíveis. Então, ou seja, o nosso core é uma API, né? O que os usuários mais consomem acaba sendo a nossa API, porque você soma todos os clientes chegando lá. Então a gente tem hoje na web, Android, iOS, Windows 8, Windows Phone, Apple Watch, Apple TV, Asha, Série 40, umas coisas aí que eu acho que nem ninguém consome mais, mas a gente tem aplicativo para Smart TV, a gente tem um monte de coisas. Só que o Dieta Saúde é uma empresa que começou na web e se transformou numa empresa mobile. Hoje, boa parte do nosso volume está em mobile. Tá? Então, é praticamente um app o Dieta Saúde. Muita gente pensa que o Dieta Saúde é um app. E muita gente pensa que um app não é uma empresa, que um app é um negocinho que um carinha fez lá. Então, hoje é um negócio que se transformou. Aqui é um exemplo, por exemplo, dentro da plataforma Apple, a gente tem client para todos os devices. Tá dando umas piscadas aqui. Então, a gente começou com um web service, né? Lá naquela época era um web service, e hoje a gente já tem uma API REST, a gente usa ASP.NET Web API, o time do Dieta Saúde também, a gente usa SQL Server, Memcached. O desenvolvimento do Dieta Saúde, das principais plataformas, é nativo. Então, tem um time de iOS, um time de Android. A nossa infraestrutura hoje é em data center, a gente usa Equinix. Como eu disse no começo, a gente é duro, então a gente tem que ir negociar muito, e data center ainda dá para negociar um pouco mais do que outras plataformas. Nossa, estou dando umas piscadas nervosas aqui. E um volume de alimentos que a gente tem, né? Hoje o Dieta Saúde, a pessoa que usa o Dieta Saúde, usa o dia inteiro. O cara tem que pôr o que eu comi no café da manhã, o que eu comi no lanche da manhã, aí recebe uma notificação, vê um cardápio. Então, é um negócio de muito uso mesmo. Então, cada interação é um request dentro da nossa infraestrutura. Então, gera bastante volume para a gente. E também é um negócio sazonal. Janeiro, por exemplo, tem muito mais gente, né? Promessa de ano novo, e muito mais gente mesmo. É como se fosse o Black Friday aí no e-commerce, por exemplo. Aqui é um pouco de... Aqui é o Google Analytics. Vocês estão vendo um Google Analytics para ver volume de acessos numa API. Isso é um exemplo de uma empresa dura. Tipo, você dá um jeito da ferramenta gratuita funcionar para um negócio que ela não foi feita. Mas funciona. Então, aqui é um exemplo. Em maio, por exemplo, peguei maio aqui, a gente teve 10 milhões e meio de requests na API do Dieta Saúde. É tudo muito simples, a arquitetura é muito simples, porque o problema que a gente resolve é simples. Quem desenvolve um app tem que resolver de forma simples, e aí, por trás dos panos, tudo fica simples também. Então, não tem nada demais, nenhuma novidade aqui. Nossa, agora que eu vi que eu tenho um tempo, e agora que eu vi que ele está acabando. Deixa eu ver onde volta aqui. Falando um pouco de... A gente também tem uma estrutura de separada. A gente investiu bastante em alguns produtos usando os dados que os usuários geram. A gente tem hoje mais de 300 milhões de combinações de alimentos diferentes que pessoas comeram. E a gente criou uma API separada para, por exemplo, ajudar na experiência do usuário. Eu vou num restaurante japonês e coloco que eu comi sushi,
os próximos sushi de salmão, os próximos alimentos que já vão me recomendar são alimentos que outras pessoas comeram com sushi de salmão. Então a gente criou toda uma infraestrutura separada para resolver esse problema, porque no back-end eram estruturas distantes, inclusive essa API fica no Azure e não fica no data center, porque fez sentido para a gente. O outro produto que a gente tem é o Tecnonutri. É um produto um pouco menor na questão de número de usuários, mas a arquitetura da API muda completamente, porque o Tecnonutri ele funciona offline. Então o usuário faz tudo offline. E a nossa API, diferente do Jet Saúde, que a cada ação do usuário faz um request, aqui a API ela sincroniza esse banco de dados. Então é um conceito bem diferente no final da história. E quem desenvolve app no Brasil sabe da importância que é você trabalhar com app offline, por exemplo. As pessoas não têm conexão, o plano de dados está estourado, etc. Então, dá muito trabalho construir uma aplicação offline, é um conceito bem diferente, mas a gente tem dado super certo, o engajamento do usuário acaba sendo muito maior, porque ele sabe que o tempo todo vai estar ali funcionando. E aí, outra tecnologia, lá no Minha Vida, cada time escolhe as tecnologias, então lá no Jet Saúde é .NET, no Tecnonutri, a API, por exemplo, é Ruby on Rails, MySQL, a gente usa muito Firebase, o database do Firebase, né? Agora o Firebase é um produto só, e uma das features é o banco de dados real-time, e assim vai. A gente desenvolve nativo também. Meu tempo acabou, mas eu vou falar rapidinho, e a gente tem um outro app, eu trouxe aqui alguns apps, a gente tem muitos outros. DS Kids é um aplicativo para os pais controlarem a dieta do filho, totalmente diferente também a infraestrutura, fica 100% no Azure. E a gente usou um desenvolvimento com Xamarin, onde o Xamarin cospe para mim iOS e Android. A gente só tem para iOS e Android. Então, outro time que usa outro stack de desenvolvimento. E a gente tem outros apps aí que não são tão grandes como esse. E é isso. Valeu. Corri aqui. 10 minutos é rápido. Obrigado, Alexandre. Eu vou pedir só para você esperar um pouquinho, que a gente já começa o painel. Bom, Alexandre, muito obrigado. Agora a gente vai ter, eu esqueci de falar isso, a gente tem 10 minutos para cada apresentação. Então eu queria chamar o Glauco Neves, CTO da Mobily. Onde é que está o Glauco? Está contando o tempo já, viu, Glauco? Vamos correr. Como é que passa aqui? Deixa eu passar para o slide. Esse não tem. Beleza. Boa tarde, pessoal. Bom, vou falar um pouquinho sobre a Mobily, então, e sobre os aplicativos que a gente faz. Bom, como já me apresentaram, eu sou o Glauco Neves, CTO da Mobily. A gente fica lá em Florianópolis e eu trabalho de lá também. Mas quem é a Mobily? Bom, a Mobily hoje é a maior plataforma mobile de eventos da América Latina. Então, hoje, o que isso inclui? Inclui os aplicativos que a gente faz para iOS, para Android e o gerenciador de conteúdo, que é aquela imagem que tem ali. Até então, a gente já fez os 20 maiores eventos do Brasil e centenas de outros aplicativos, centenas de outros eventos também já usaram nossos aplicativos. Então, a gente já fez, ao longo desses 5 anos, mais de 300 eventos na América Latina, mais de 600 aplicativos publicados, metade publicados na loja da Apple, metade publicados na loja do Android, do Google, e a gente já alcançou uma base de mais de 500 mil usuários. Bom, entre os nossos clientes tem o evento de hoje, a Pix. Quem ainda não teve a oportunidade de baixar o aplicativo pode baixar. Além da programação do evento, de conferir quem são os palestrantes, também tem uma timeline ali, onde as pessoas podem publicar. Se vocês verem, o pessoal está publicando ali os destaques das apresentações de hoje, o pessoal também está compartilhando algumas telas lá do workshop. Está bem bacana, recomendo que todos baixem e usem. E também tem uma área de feedback no aplicativo, se vocês acharem que faltou alguma coisa, que tem alguma coisa que pode melhorar, vocês podem dar uma olhada lá também. Bom, aqui são alguns outros dos nossos clientes. Então, esse ano a gente também atendeu a Salesforce, Zendesk,
Semana passada teve o CEO Summit da Endeavor, que também contou com o nosso aplicativo. O aplicativo, por ele também, já dá para enviar pergunta para os palestrantes e várias outras funcionalidades interessantes. Bom, mas falando um pouquinho sobre o que está por trás disso, então hoje a nossa API ela fornece dados para aqueles 300 aplicativos para iOS, os 300 do Android, mais o nosso gerenciador de conteúdo. Mas lá atrás, quando a Mobily começou em 2011, a gente não tinha API. A gente era muito focado em entregar, a gente era muito focado em um cliente. Então, quando a gente começou a empresa, a gente conseguiu um grande cliente e a gente focou muito em fazer a solução para aquele cliente. Naquela época, a gente não tinha uma expertise em eventos. E foi junto com ele que a gente conseguiu construir essa expertise. Então, no começo, ele que dizia qual que era o modelo dos dados que precisavam ser entregues para a aplicação, e ele mesmo passava essas informações para a gente através de arquivos XML, e os aplicativos ficavam baixando esses arquivos em XML e consumindo no aplicativo. Aí, em 2013, quando a gente resolveu realmente transformar aquela solução num produto e fornecer aquele aplicativo para vários outros eventos, a gente viu que a gente precisaria estruturar a nossa própria API. Foi quando a gente começou a construir nossa API REST lá, e a gente contou muito com o modelo que a gente aprendeu com esse primeiro cliente. Então, acho que se a gente tivesse partido logo em 2011 para tentar construir a nossa API sem um conhecimento da área que a gente estava atendendo, a gente provavelmente teria cometido muitas falhas, assim, a gente teria errado bastante. Acho que a gente foi construindo um conhecimento ao longo de 2 anos, e conseguiu construir essa API, começou a construir essa API em 2013, que está sendo evoluída até hoje. Alguns dos requisitos que a gente tinha ali para fazer a nossa API é que ela fosse rápida, porque até mesmo em eventos, até hoje, a gente tem um problema com a internet. Tem eventos que não fornecem internet, que é normal, às vezes tu está num ambiente muito fechado e dificulta o sinal do 3G, então, a gente tinha que ter uma resposta rápida, porque a gente, às vezes, só tem uma janela de tempo para entregar uma informação para um determinado cliente. A gente precisava que ela fosse leve, porque também muitas pessoas utilizam o seu 3G, o seu 4G para consumir esses dados, e a gente não queria estar entregando o tempo inteiro todos os dados para aquele cliente. Então, a gente sempre entrega só o conteúdo que está faltando, o conteúdo que ele não recebeu ainda. Então, assim como o Alexandre falou, é muito importante a utilização offline do aplicativo. No nosso caso, então, todos os aplicativos eles têm uma base de dados interna, que eles persistem os dados, e a API só vai ajudando a construir essa base, e o aplicativo ele vai recebendo esses dados aos poucos. E outro problema que a gente tinha também é que a gente queria se posicionar na América Latina e a gente tinha que saber definir como é que a gente ia atacar os diferentes idiomas, né? Como é que a gente ia entregar os dados em inglês, os dados em português e os dados em espanhol para os aplicativos. Então, tudo isso é feito de forma parametrizada, né? Então, eu consigo entregar uma resposta diferente para um celular Android, consigo entregar uma resposta diferente para um celular iOS, consigo tratar diferente a forma como o gerenciador de conteúdo funciona, cachear de formas diferentes. Então, tudo isso a gente foi desenvolvendo ao longo desses anos. Um dos desafios que a gente tem até hoje é a integração entre APIs. Então, como o nosso foco é fazer essa solução mobile para o evento, a gente entrega o aplicativo para ser usado durante o evento. Mas muitas vezes as empresas elas usam algum sistema de gestão do evento, um lugar onde vão cadastrar os expositores, os palestrantes, as sessões, e daí eles têm a opção de eventualmente usar o nosso sistema e fazer esse trabalho novamente, ou alguns clientes a gente faz uma integração. E até hoje a gente enfrenta problemas de APIs não documentadas, APIs que não garantem compatibilidade com versões anteriores. Algumas vezes a gente tem que integrar direto com o banco de dados do cliente. Então, eventos como esse, assim, que fortalecem essa questão das APIs e da estruturação delas é muito importante. Eu acho que facilita para todo mundo, principalmente nessa hora que tu tem que usar uma API de alguma outra pessoa, ou que nem falaram ali da questão da Coca-Cola, a própria API do Facebook, ou do Instagram, que muda e atrapalha. Então, isso para a gente também é um grande desafio. Bom, eu quis ser breve aqui, para depois aproveitar o momento de perguntas e respostas, então só deixo meus contatos ali.
meu e-mail e o site da Mobily. Era isso. Muito obrigado. Obrigado, Glauco. Se quiser esperar. Bom, a gente acabou de ver aqui duas empresas relativamente novas, né? Uma de 6 anos, outra de 12 anos. Agora vamos ouvir um pouco uma história de uma empresa que já está aí desde que a gente se dá por gente, né? Então eu queria chamar o Fábio Castro. Ele é supervisor de P&D da TV Globo e responsável pelo Globoplay. Obrigado. Como é que é aquilo? Ele vai ser ali, vai ficar 10 minutos. Esse aqui é o passador do slide. Tá para onde que passa? Acho que aqui volta para trás. Aqui para frente. No meio. Alô? Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui, podendo trocar um pouco de experiência aí com vocês. Como já disseram, meu nome é Fábio Castro, eu trabalho lá na área de tecnologia da TV Globo. Trabalho desde 2002 lá, não sou tão antigo quanto a Globo inteira, mas também não tão novo. Bom, vou falar aqui um pouquinho sobre Globoplay, né, as experiências móveis que a gente já teve lá. O primeiro aplicativo, na verdade, grande, né, que a gente trabalhou lá foi o aplicativo Globo. Ele foi lançado aí em 2014. Era um aplicativo de segunda tela, né, que ali você tinha um chat onde as pessoas conversavam sobre o que estava rolando no jogo. Tinha também enquete, quizzes, tinha um ranking dos participantes, enfim, dos usuários do aplicativo ali na transmissão. Então, esse foi o primeiro grande aplicativo que a gente desenvolveu lá dentro da TV, né, e fez bastante sucesso aí em 2014. No final de 2015, né, a gente lançou aí o aplicativo Globoplay, né, que é o que a gente trabalha até hoje. Né, ele foi lançado no finalzinho de 2015. Né, e a proposta do Globoplay é ser a plataforma de vídeos da Globo. Né? Então, a proposta é disponibilizar o conteúdo da Globo em qualquer hora, em qualquer lugar, né, para os telespectadores. Né? Esse aplicativo, na verdade, essa plataforma está disponível não só no móvel, ela está disponível também na web e nas Smart TVs. Né? Então, lá o meu time é responsável pela parte móvel, né, tanto o tablet quanto o smartphone, e também as TVs conectadas. Uma mudança grande aí que a gente percebeu, né, desses dois projetos que a gente tocou, né, no aplicativo Globo, a gente usava infraestrutura como serviço. Né? Basicamente, era nossas APIs e todos os nossos serviços, né, utilizavam essa forma de deploy, enfim, essa forma de atuar. Já no Globoplay, né, a gente mudou para uma plataforma as a service. Né? Então, foi uma mudança bem grande aí de conceito, enquanto lá no infraestrutura as a service a gente estava muito preocupado, apesar da abstração, né, mas a gente tinha preocupação de computacional, tinha preocupação com load balancer, em regras de segurança, ACLs, então tudo isso era responsabilidade do time. Né? Quanto que o PAS isso simplificou bastante. Né? Uma das principais diferenças aí que a gente observou, né, desses dois projetos, né, dessas duas iniciativas, foi uma mudança de papéis. Né? A gente ouviu muito aí o pessoal falar sobre DevOps hoje, né? Realmente é um papel bem importante. Mas no aplicativo Globo, né, com o IAS, esse papel era bem evidente. A gente tinha claramente essa figura lá dentro do nosso time, ou seja, são pessoas responsáveis por levar, por deployar o nosso código, nossa aplicação, né, e cuidar de todo o ciclo, né, de monitoração dessa aplicação, enfim, todo o ciclo de vida dela. Enquanto no Globoplay, né, ou todo mundo é DevOps, ou não tem mais DevOps, ou seja, os próprios devs, ou todos os DevOps fazem esse deploy, ou seja, é muito mais fácil o DevOps, no Globoplay, o próprio Dev, ou enfim, todo mundo é DevOps, já tem essa responsabilidade inteira de tanto codificar quanto levar até o fim a aplicação. Então, é uma mudança bem importante que a gente percebeu aí entre um projeto e outro. Uma coisa que não mudou, né, do Globoplay e do aplicativo Globo, enfim, é o poder aí da mídia, né, o poder da Globo na hora que anuncia um produto, né, na hora que anuncia o nosso aplicativo, sempre é bastante tenso lá para nós, né, quando tem uma matéria
falando do Globoplay ou falando antigamente do aplicativo Globo. Né, há 2 domingos atrás, a gente teve uma matéria no Fantástico, né, que chamou lá era o último capítulo do Totalmente Demais, né, uma novela que fez bastante sucesso aí nas 7, e chamou o Globoplay, enfim, assista lá, você pode ver uma cena que vai só passar amanhã, você já pode ver com exclusividade agora no Globoplay. Então, essas chamadas, elas exigem bastante da sua infraestrutura, bastante da sua API. Né? A gente aumenta em 10, 15, 20 vezes, em menos de 1 minuto, o número de usuários simultâneos no app. Então, é um desafio bem peculiar aí do nosso negócio, né? Mas que é sempre tenso, mas é sempre legal participar, sempre emocionante. Essa aqui é uma arquitetura que eu trouxe aqui de referência, uma arquitetura padrão que a gente usa como base lá para os nossos aplicativos móveis. Né? A gente, como foi falado bastante aí anteriormente também, é bem importante um cache local no seu aplicativo, né, para que você evite requests desnecessários aos seus servidores, né, aos seus back-end. A gente conceitualmente trabalha com 2 serviços ali no front-end que o app acessa, né? Virtualmente sempre são 2, né? Que é o servidor de aplicação, onde basicamente estão as regras de negócio ali, as suas APIs que dizem respeito ao seu negócio, por exemplo, no caso do Globoplay, dizem respeito a vídeos, né? Por exemplo, ou comentários de um vídeo, né? Elas estão ali no servidor de aplicação. Porém, a gente tem uma outra entidade que a gente chama de servidor de configuração. Essa entidade é bem importante para que a gente consiga, especialmente no universo de aplicativo, né, atualizar, às vezes, algum parâmetro, alguma coisa que você precisa tunar no seu app, né, sem precisar passar pelos updates das lojas, que às vezes a gente sabe que demora bastante esse processo de avaliação e de aprovação do seu aplicativo nas lojas. Então, é bem importante você manter o seu back-end flexível, né, a ponto de mudar ali o comportamento do seu app. E por trás ali também, no nosso serviço de back-end, a gente tem diversas APIs internas que a gente utiliza, né, e um gerenciador de conteúdo ali que basicamente muda os serviços de configuração, né, os parâmetros dele. Aqui um stack tecnológico aqui que eu trouxe, uma das principais tecnologias que a gente usa. A gente é bastante baseado em open source lá, inclusive a estrela da companhia aí, que é o Tsuru, que para quem não conhece, é um plataforma as a service desenvolvido pela Globo.com, né, que a gente usa hoje no Globoplay. Então, boa parte da dinâmica que a gente tem muito se deve ao Tsuru. A gente usa bastante Nginx também, Python, Redis, usa também Memcache, enfim, diversas tecnologias open source aí no nosso dia a dia. Aqui algumas lições aprendidas, né, o que ficou aí, especialmente do Globoplay, mas também um pouco do aplicativo Globo, né? Monitoração de performance, ela é super importante. Acho que sem isso é impossível você ou pensar ou imaginar desenvolver um sistema um pouco grande que seja. É difícil, você tem que ter a visibilidade ali de onde estão os seus eventuais gargalos, onde estão os seus problemas, onde você precisa talvez efetuar um tuning, colocar um cache, proteger uma API que é dependente sua, como é que você enxerga isso? Então, monitorar a performance da sua API é bem importante. E aí, também, a deployment contínuo também fundamental você gerar valor rapidamente, né? Parece chover no molhado isso aqui, mas, às vezes, a gente tem a mania, vamos refatorar isso aqui, ou vamos mudar, mas muda e o código fica ali com você no seu Git, e isso não gera muito valor, né? E você acaba estocando o código de uma maneira desnecessária. Então, gerar valor rapidamente é bem importante, é fundamental para a gente. A gente chegou picos aí de ter 30 deploys no mês do nosso back-end, então, às vezes, era mais de um deploy por dia, para gerar valor rapidamente mesmo e não ficar estocando o código, né? E 2 técnicas te ajudam bastante nisso, né? Fazer blue-green deployment, ou seja, você mantém uma versão sempre antiga, está ali, né, pronta, e o chaveamento, ou seja, plug and play sem downtime, então o Tsuru ajuda bastante nisso também, né, e testes automatizados que no fundo te dá coragem ali para fazer. Sem coragem, a gente realmente não consegue fazer continuous deployment, né, então teste automatizado é uma técnica que a gente usa bastante lá. E aí, por último, mas não menos importante, né, a identificação de cada versão, né. Isso é uma coisa que a gente aprendeu bastante na marra ali,
Por exemplo, no Big Brother agora tinha uma funcionalidade no Globoplay que eram ter 10 câmeras exclusivas ali do show, enfim, para os assinantes. E aí, por mais que a gente testasse antes, os sinais às vezes estavam disponíveis, às vezes não variavam tanto quanto em produção, enfim, a gente lançou a versão. Né? E tinha um bug na versão iOS. Né? E o programa vai ao ar meia-noite, né? Então, bem tarde, então a gente ali conseguiu contornar esse problema, né, via back-end, né, graças à identificação da versão ali que a gente tinha. Então, a gente conseguiu mudar o comportamento do serviço, né, para minimizar esse efeito para o usuário, né, no nosso back-end, sem que isso impactasse as versões anteriores de iOS ou a versão de Android também. Então, é uma coisa que a gente aprendeu bastante aí a duras penas, mas que vale a pena. Parece um pouquinho de burocracia, cada versão que você lançar, você identificar ela nos seus serviços, mas realmente vale a pena porque você pode precisar e o update da loja demora mesmo e os usuários vão sofrer se você não reagir rápido. Para finalizar, eu trouxe alguns números aqui do Globoplay. Né? É um aplicativo lançado aí no final de 2015. A gente bateu aí 3,3 milhões de usuários únicos no mês. E o nosso número de downloads, aí, contando iOS e Android, né, que é onde o app está disponível, é de 6,2 milhões de downloads. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado. Alexandre igual. Tá, pode segurar o microfone, eu tenho esse aqui, vocês vão passando. Bom, gente, eu tenho algumas perguntas aqui para a gente começar a discussão, mas a gente vai abrir para perguntas de vocês, tá? Então, se vocês não pensaram ainda nas perguntas a fazerem, pensem agora e a gente vai ter esse espaço para vocês poderem trazer essas perguntas. Bom, eu queria começar então com o Alexandre. Você mencionou, Alexandre, que tem uma frase sua que me chamou bastante atenção. Né? Você disse, o nosso core são APIs. E aí você contou um pouco da história, né, de ser multiplataforma, muitas plataformas mobile, a Smart TV, mas começou como web. Ou seja, provavelmente você não começou com uma estratégia API-driven. Né? Como é que foi essa mudança? Em que momento isso aconteceu e quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram? Sim, quando a gente começou, a gente não tinha a menor ideia de que ia chegar nisso, né? E o Jet Saúde era um site, era uma aplicação web tradicional, sei lá, bem antigo e tal. Quando a gente viu a primeira oportunidade de criar um app, a gente já visualizou então vamos já pensar numa estratégia para daqui para frente. Então, a gente já criou uma API um pouco, na época, um web service bem estruturado e tal, de uma forma simples de entender. E foi evoluindo com o tempo. Então, desde quando a gente teve a oportunidade de criar o primeiro aplicativo, a gente já visualizou que que a gente ia ter muitos devices diferentes conectando no Jet Saúde. Hoje, o próprio site do Jet Saúde usa a API do Jet Saúde para apresentar para o usuário. Então, foi meio que pelas necessidades e para onde a tecnologia estava indo mesmo. Vocês sentiram alguma dificuldade nesse processo ou foi tranquilo? Não, acho que as dificuldades são mais de escolha de tecnologia, de infraestrutura, né? Tipo, escalar uma infraestrutura de um site é diferente de escalar uma infraestrutura de uma API. É um negócio transacional, então essa história de muitos usuários ao mesmo tempo. Então a gente tem, na hora do almoço, por exemplo, tem muito usuário, de madrugada não tem nenhum usuário. Então, são os desafios tradicionais de quem desenvolve para a web. Assim. Então a gente foi aprendendo e num processo um processo ágil de aprendizado, de tentativas e tal, foi ganhando maturidade. E, obviamente, que hoje a gente também não tem um cenário maravilhoso e perfeito. Tem um monte de coisa para evoluir e tal. Então, foi muito na base do aprendizado mesmo. Legal. Glauco, você falou bastante aí dos diferentes eventos, né?
ou seja, você tem a sua app de evento que você customiza para cada evento, né? Eu entendo, se eu entendi corretamente, vocês mesmos que fazem essa instanciação para aquele evento específico, né? Vocês já pensaram ou já têm essas APIs públicas para que outras pessoas, outras empresas, outros desenvolvedores possam utilizar os serviços que vocês oferecem, mas sem depender de vocês para criar esse front-end? A gente ainda não tem nada público, nada aberto, até porque no nosso modelo de negócio atual a gente não está com esse foco agora. O que a gente está começando a fazer agora é abrir a nossa API para parceiros ou para outras empresas, que nem eu comentei, de essas empresas que têm gestão de conteúdo e tudo mais, para elas enviarem esses dados para a gente, em vez da gente ter que consumir delas. E a gente está começando a abrir nesse sentido, assim, mas de ter uma API pública para alguém não precisar nem passar pela gente, a gente não tem nenhuma iniciativa desse tipo ainda. Então, vocês têm uma visão de como é que isso vai evoluir para o futuro? Alguma coisa que você possa compartilhar aí com a gente? Para esse momento, a gente não tem nada previsto, assim. Eu acho que tá muito vinculado ao modelo que a gente tem, assim, que a gente realmente vai para as organizadoras de eventos, é muito do jeito que o nosso negócio está estruturado. Mas não é uma má ideia. Quem sabe no futuro a gente possa abrir e ter outras fontes de receitas com base em APIs, né? Legal. Fábio, você... muito interessante que vocês acabaram, inclusive, criando uma série de coisas no Tsuru, uma plataforma as a service dentro da Globo.com. Bastante surpreendente, pelo menos para mim, esse tipo de decisão. Mas eu queria que você explorasse um pouco se vocês, o que vocês conseguem aprender a partir dos dados que vocês coletam do uso dessas APIs. Bom, de uso de API é basicamente todo o tuning que a gente tem que fazer, né? Nesses call to actions aí, que alguns JNs, alguns fantásticos levaram a gente a refactorings no nosso back-end, né? Mas todos eles drivados pela monitoração de performance, né? Então, essas métricas são sempre importantes para a gente... coloca um cache aqui, protege essa API que não está tão robusta para responder, né? Não vamos dar downtime aqui, aumenta o tempo de cache, a gente não precisa ter uma resposta tão rápida para esse conteúdo, né? E as métricas também são importantes, que drivam bastante também o aplicativo em si, né? A gente monitora constantemente, não só as reclamações das lojas, dos usuários, mas também as métricas de comportamento, né, de uso do app, para que a gente consiga ali tunar e criar uma melhor experiência para o usuário, né? Tá legal. A gente vai abrir para perguntas. Kleber, vocês vão achando... Eu tenho uma aqui, enquanto vocês vão levando o microfone para alguém, eu vou fazer mais uma pergunta aqui, tá bom? Chegou aqui já. Como é que é? Já chegou, se quiser eu já faço. Então faz a pergunta aí, Kleber. Tá bom, tô zoando. Minha pergunta é pro Fábio. Tem algumas aplicações que elas viram sinônimos de um jeito de funcionamento, né? Então você pega o Uber, foi criado de uma forma que existe o Uber de não sei o que lá, Uber de não sei o que lá, e Uber de não sei o que lá. A Globoplay, ela está num segmento que é o Netflix da Globo, né? É um modelo que, na verdade, o Netflix acabou popularizando no mundo todo, né? Aí, assim, como é que vocês veem internamente o Netflix e como que isso ressoa dentro da equipe de vocês lá? De fato, os nossos concorrentes hoje, eles não são somente os mais tradicionais, né, historicamente. Então, além do Netflix, o YouTube, o Facebook, o seu videogame, todo mundo que leva um pouco do seu tempo, no fundo, é nosso concorrente também. Então, na verdade, a gente vê com bons olhos, falando especificamente de tecnologia, para nós não deixa de ser uma inspiração também, né, a gente mirar e chegar lá. E também que essa inspiração não deixa a gente de ousar também e tentar chegar na frente, né, em algum momento, né? Então, a gente vê com bons olhos, não com alguma restrição, especialmente do ponto de vista tecnológico. É sempre uma referência para a gente estar aprendendo, não só com Netflix, mas com outros players também importantes. A gente tem alguma pergunta? Por favor.
Meu nome é Rodolfo, eu trabalho no Insper e minha pergunta é para o Alexandre. Ele mencionou que o aplicativo Dieta e Saúde é totalmente gratuito e eu gostaria de saber como que vocês monetizam esse aplicativo. Cadê o Rodolfo? Ali. Opa. Cara, então, o Jet Saúde a gente tem uma estratégia de freemium mesmo, né? Então, o usuário entra gratuitamente, o app é gratuito, mas lá dentro a gente tem um modelo de subscription, usando cartão de crédito ou a própria moeda das lojas. Então, a gente monetiza parte da nossa base de usuários com assinaturas. Chegando o microfone aqui para... Boa tarde. Meu nome é Valdomiro, eu trabalho no Azeitê. A pergunta é mais voltada para o Fábio. Fábio, qual foi o maior desafio que vocês tiveram em modelar, em design de API? Qual foi assim, o que você lembra, a maior dificuldade que vocês tiveram para modelar uma API complexa? Bom, o nosso grande desafio ali talvez seja a diversidade de serviços que a gente tem, né? Então, todo o Globoplay ele é baseado em uma série de microserviços que já existem disponíveis para outros produtos da empresa, né? Então, a autenticação que você tem no Globoplay ela é a mesma autenticação que você tem no Cartola ou na Globo.com. Então, os vídeos que você consome dali, no fundo, ele vem da mesma API que vem do G-Show ou do G1, do GE. Então, tem uma série de serviços ali que eles já existem, né? Então, na verdade, orquestrar todos esses serviços, né, talvez tenha sido um dos grandes desafios, né? E é claro, assim, o call to action, né, o volume de acesso repentino, ele é sempre um desafio para a gente. Ele foi no aplicativo Globo e tem sido no Globoplay também. Então, assim, para isso, né, não tem muito segredo, é o pre-warming, né, o famoso pre-warming, você tem que preparar a sua infraestrutura antes. Não há autoscaling que resista a 1 minuto você crescer 20 vezes o seu volume de milhares de usuários, né? Então, eu diria que esses foram, talvez, a variedade de serviços, né, e a necessidade de suportar um volume instantâneo de usuários tenham sido os maiores desafios aí. A gente tem mais alguma pergunta? Olá, eu sou o Flávio, sou do Banco do Brasil e a gente trabalha com arquitetura e engenharia lá e eu tenho uma dúvida em relação a DevOps, que você falou que vocês estão exercitando muito lá, né? Quando dá um problema de madrugada, quem que resolve? É alguém do time ou tem uma galera de plantão? Essa é uma boa pergunta. É uma pergunta que, internamente, ela ainda não está totalmente respondida, mas eu vou tentar responder aqui para você. Bom, a gente acredita lá, na verdade, a TV Globo ela é uma empresa bem tradicional, né, de muitos anos aí no mercado. A gente tem um núcleo de tecnologia web já há bastante tempo no grupo, né, que é a Globo.com, né? Mas nós, né, o meu time ele está na TV Globo, né? Então a gente tem realmente uma cultura tradicional. Então a gente entende que o time ele realmente tem que ser o responsável por isso, né? Mas existe uma área de suporte, né? Como você lida com isso? Então é algo que ainda não está 100% resolvido, né? Hoje, na verdade, o time ele é autossuficiente, basicamente, né? Ele toma conta, a responsabilidade é do time, né? E isso tem bônus e também tem ônus, né? A gente não trabalha o dia inteiro, né? Não é isso que eu quero dizer. Mas, em teoria, com o PAS, isso facilita bastante, porque os problemas, é difícil você ter um bug ali que derrube tudo, né? Você até tem bug, às vezes a gente coloca bug em produção, mas a gente coloca no momento que a gente tem um tempo de acompanhar aquilo ali. Normalmente de madrugada, no final de semana, os problemas que eventualmente que ocorram são de infraestrutura ou são da plataforma, são mais baixo nível, que a gente também não teria muito poder de atuação. Então, tem funcionado bem assim, mas é claro que a gente tem um time de suporte também que atua, a gente está tentando trazer ele mais para próximo de nós, né? Mas é um desafio mesmo, né? Como você ser ágil e, ao mesmo tempo, não trabalhar o dia inteiro e manter uma coisa sustentável, né? Mas o PAS te ajuda bastante nisso. É o que, no aplicativo Globo, por exemplo, a gente sofria bastante. Era, basicamente, naquele período da Copa do Mundo ali, a gente trabalhou bastante para poder sustentar, né? Tem mais alguma pergunta da plateia? Eu vou fazer uma pergunta para vocês três, fiquem à vontade para quem quiser responder primeiro, mas
No caso de vocês três, a gente está falando de um produto, né? No caso ali da Mobily e da Minha Vida, produtos que já nasceram com essa característica de serem produtos digitais, né? Produtos de uma plataforma mobile. O Globoplay, ele também é um produto que já nasceu, é uma extensão de um modelo de negócios, mas que muito naturalmente ele se estende para o mobile. Vocês falaram um pouco do uso da estratégia de APIs nessa arquitetura para trazer agilidade, etc. Como é que vocês veem numa empresa mais tradicional, cujo core não seja o produto digital, mas uma empresa que já vem aí há muitos anos construindo sistemas legados, já tem uma coisa bastante... então, sistemas de back-end existentes, e cujo produto seja algo que não é digital desde a sua concepção, mas que pode ser estendido através de mobile. Como é que vocês enxergam que existe alguma diferença, alguma similaridade? Gostaria que vocês explorassem um pouco essa visão. Sobrou. Bom, sobrou para mim. Então, beleza, estou aqui. Bom, eu acredito que, no fundo, assim, toda empresa, no futuro, ela vai ser uma empresa de software de algum jeito, né? Então, a gente tem diversos exemplos hoje aí que uma empresa de mídia aí não produz nenhum conteúdo, que é o Facebook. Então, isso vai acontecer naturalmente com qualquer empresa, né? Tem vários exemplos aí batidos, né? Uber é a maior empresa de frota e não tem nenhum carro. Então, isso vai acontecendo com todo mundo. Imagine a Globo, que tem um monte de conteúdo já, ela tem que ser uma empresa digital e tem que se fazer presente nesse universo. Não tem como fugir, né, desse mundo digital. Então, na minha visão, eu acho que faz todo sentido. Toda empresa tem que ser digital. Eu não sei se a barraquinha de cachorro-quente ali vai ser digital um dia, mas talvez sim, faça sentido. Se desse para usar uma app para não pegar fila, seria bom. Né? Se não for, provavelmente ele vai... A ideia para a app do evento. já pede o cachorro provavelmente quente, ele vai trabalhar para alguém, né? Ele vai ser uma espécie de carro do Uber de alguma empresa que vai iniciar os cachorro-quentes, sei lá. Legal, obrigado. Tem mais alguma pergunta, gente? Uma pergunta lá do lado de lá? Pode ir. Eu acho que vai ser a última pergunta aqui. Tá? Olá, boa tarde. Meu nome é Alisson, eu trabalho na Bayer. A Bayer é uma empresa alemã com a mesma historinha que você contou. A gente tem lá 1 milhão de sistemas legados que não se conversam via interface normal. E nós estamos na pegada agora realmente de implementar uma solução de API para a gente conseguir controlar primeiro o que a gente tem dentro de casa para depois começar a expor alguma coisa para fora. Então eu queria saber quais recomendações que vocês têm para uma empresa como o mesmo cenário da Bayer, né, que está querendo implementar alguma coisa, está no começo ainda, precisa mapear as N interfaces que existem e quais seriam os conselhos para que a gente possa ter êxito nessa empreitada. Bom, por isso que eu trabalho numa empresa pequena há tanto tempo. Mas talvez pensar um pouco como que as empresas pequenas trabalham, né? Então você tem lá uma empresa gigante, você vê, por exemplo, da Globo, vai lá e cria times de estruturas menores para resolver os problemas menores e tudo tenta se conectar de alguma forma, mas da forma tradicional não vai funcionar, é fato, vocês já devem estar tentando há algum tempo e se tem alguém que acredita que vai funcionar, provavelmente vai se lascar muito, mas talvez tentar pensar como empresas pequenas resolvem isso, né? E até, por exemplo, a Globo lá, a sua área se conecta com muitas outras áreas, mas uma empresa pequena como a minha, eu preciso me conectar com outras empresas. Então, por exemplo, eu nunca vou conseguir desenvolver dentro da minha vida um device com pedômetro, com batimento cardíaco, eu nunca vou fazer isso. Então, eu tenho que me conectar com quem faz isso. E aí eu posso me conectar com o Google Fit, eu posso me conectar com o Fitbit, que vem aqui falar hoje. Então, talvez pensar um pouco como que as empresas pequenas se comportam para resolver esse tipo de problema. Mas também, ou, sei lá, não sei muito o que dizer. Você vai saber.
Bom, eu acho que a palestra ali do Magazine Luiza também foi bem educativa nesse sentido, né, que eles tiveram essa migração. Recentemente a gente também reescreveu boa parte do código lá das nossas aplicações e a gente teve que mexer no barco quando ele já estava no mar, e isso com certeza traz uma complexidade muito maior. Não tenho nenhuma dica, mas sei que dá bastante trabalho. Obrigado, gente. Então, eu quero agradecer aos painelistas, uma salva de palmas, e